Há 75 anos, a história da Agrosérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. Agroséries, grandes histórias constroem o futuro. E depois daquele movimento de realização de lucros da última sexta-feira, a soja em Chicago voltou a trabalhar de forma positiva. São ganhos de 3, 4 pontos aí nos principais vencimentos, mas de qualquer forma retomando e consolidando aí o patamar dos 10,50 nos primeiros vencimentos. A gente quer saber, obviamente, qual é o comportamento dos preços, o que justifica, portanto, esses valores praticados nesse momento lá na Bolsa em Chicago. E quem nos ajuda nessa análise hoje é o Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Ginaldo, mas antes de falar de Chicago, eu queria ouvir a sua opinião sobre essa retirada da TEC, né, esses 8% na importação de soja e milho pelo Brasil. Como é que você viu essa medida e que efeitos práticos ela pode trazer aí para o mercado? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex e amigos de Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com todos vocês. Infelizmente, o governo tomou uma decisão no momento que nada vai ajudar. Há 2, 3 meses atrás, basicamente 3 meses atrás, o governo ensaiou, colocou, vamos dizer, em pauta a isenção dessa tarifa para a importação principalmente de milho naquela época. Entretanto, o governo não fez e o preço do milho continuou subindo. Naquela época, o preço do milho estava bem abaixo de R$70 e hoje está batendo aí próximo da casa de 78, muito próximo já dos 80. Bom, essa medida aí não vai ajudar em nada, porque se alguma coisa fosse feita, alguma importação acontecesse, o que vai acontecer? Vai chegar soja ou milho ou outros produtos aqui justamente quando está entrando a safra. Então não vai ajudar, na minha opinião, não vai ajudar em nada. Existe toda uma logística dos Estados Unidos e possivelmente o Brasil não iria ter muita facilidade em comprar dos Estados Unidos. Consequentemente, por causa da China, né, Ginaldo? Hein? Por causa da China, né? Essa logística complicada. Por causa da China. Mas antes de continuar, deixa eu te colocar aqui, a colheita de soja saiu 75%, tá? O milho, 60%. Então, isso é muito bom. As condições de lavoura do milho eram 61%, continua 61%. As condições da soja eram 63%, continua 63%. Ou seja, 75% da safra americana de soja está basicamente colhida, Alex. Então, estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo. Então, para continuar as questões, o governo tomou uma posição no momento inadequado, no momento que não vai adiantar nada. Logisticamente, ele teria dificuldades para embarcar nos Estados Unidos. E respondendo à tua pergunta, é por causa da China. A China tem toda uma logística, planos e tal, e a própria China, devido ao atraso da colheita, da semeadura aqui no Brasil, consequentemente vai atrasar vamos dizer, a entrada de soja. Aquela entrada de soja final de janeiro, começo de fevereiro, possivelmente nós não vamos ter na mesma proporção que teríamos em anos anteriores. Então, consequentemente, a China vai ter que comprar mais soja nos Estados Unidos para atender o seu programa inicial
então, logisticamente falando, seria suprido pelo Brasil e que vai ter que buscar alternativa. E onde é que está a alternativa? Onde é que tem soja? Nos Estados Unidos. Então, a China possivelmente vai ter que comprar mais 40, 50 milhões de buchos de soja nos Estados Unidos antes de virar toda a sua boca, vamos dizer assim, falando, para cá. Então, isso vai ser um pepino, na minha opinião. Por isso que eu imagino que você vai me perguntar, eu já vou te antecipando, mas, na minha opinião, os preços podem subir um pouco mais em função do atraso da semeadura no Brasil e a repercussão que isso faz para que a China compre mais soja nos Estados Unidos. Ou seja, foi um tiro no pé, Ginaldo. O governo brasileiro fez a coisa no momento inadequado. É um tiro no pé. Hoje o milho não deu bola, para você ter uma ideia. O milho subiu R$ 2 e pouco por saca na BMF. Por quê? Porque não tem milho, simplesmente não tem soja. Se você abrir a boca aqui e disser eu quero vender soja a R$ 170 no interior do Paraná, você vai vender. Tem briga, né, para conseguir essa soja? Exatamente. E a mesma coisa com o milho. O milho está R$ 78 na BMF. Então, o que você vai fazer? Vai importar soja e milho agora, trazer quando? Vai trazer em janeiro. Janeiro não é hora de trazer milho nem soja. E quem tem esse milho e essa soja disponível rapidamente também nesse momento, né, Ginaldo? Só Estados Unidos, talvez Ucrânia, no caso do milho? Estados Unidos, mas Ucrânia nós temos uma logística diferente, é algo bem diferente. Você tem questões aí de portos, tem questões de permissão para navios, tem uma série de coisas. Não é fácil, né? Muito bem. Ô, Ginaldo, ok, entendemos Sim. que o momento foi errado, uma decisão errada que não vai ter efeito prático, digamos, aí para o mercado nesse momento. Pelo contrário, pode inclusive estimular altas, em especial no caso do milho, como você já apontou, hoje subiu Exato. Mais dois pontos lá na BT. R$2 e pouco por saco. Perfeito. Por saco. Agora, vamos analisar Chicago, Ginaldo. Chicago retomou, ou pelo menos iniciou a semana, com a tendência de alta. Essa tendência segue e o motivo seria esse que você já explicou, da maior necessidade da China pela soja americana em função do atraso da oferta brasileira? Sem dúvida. Indubitavelmente é isso aí. Alex, há 6 meses atrás, você lembra muito bem, o mundo estava saturado de soja e milho, tá? O estoque de soja nos Estados Unidos ultrapassava 700 milhões de bushels. Está lembrado? É verdade. Isso está 6 meses atrás, 700 milhões de bushels. O estoque de milho se falava em 5 bilhões de bushels. Meu amigo, o que aconteceu? Nós tivemos quebra nos Estados Unidos, fomos reduzindo, a China foi abrindo cada dia mais a boca, e foi levando, e não tinha previsão de comprar milho, e comprou milho, e foi indo. O que nós estamos agora? Nós estamos com um estoque previsto de soja de 255 milhões de bushels, que é um estoque que em anos passados era normal, mas agora nós temos um diferencial. Se a China não, porque ela vai ter que comprar, porque o atraso aqui no Brasil é real, do plantio, ela vai ter que comprar nos Estados Unidos. Então, nas minhas contas, eu calculo aí 40 a 50 milhões de bushels a mais que eles vão ter que comprar. Então, consequentemente, isso repercute no estoque final. Então, o estoque final de 255 vai para 205. E aí o preço que estava em 10,20, 10,30, até que a safra brasileira ou a safra da América do Sul entrasse, esse preço iria ficar aí. Mas agora, com essa
hipótese que a China vai comprar mais soja, os preços podem subir um pouco mais. Eu vou já me antecipar, amanhã é terça-feira. Terça-feira é dia de Turnaround Tuesday. Você sabe o que é isso? Aquilo que você tem na segunda-feira, normalmente na terça-feira é o contrário. O mercado subiu hoje, amanhã poderia cair. Mas a tendência do mercado nos próximos dias seria subir soja em Chicago. Essa é a minha resposta para a tua pergunta. E qual que Os é o preços devem reagir. E qual que é o potencial dessas altas, Ginaldo? O potencial, Alex, pode ser 20, 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos, se as chuvas continuarem abaixo do normal. Hoje nós temos problema na Rússia, né? Rússia, Ucrânia, toda aquela região que tem problemas seríssimos em relação às áreas do trigo. Mas o trigo também influencia o milho. Você tem um problema seríssimo de chuvas em excesso no leste da Austrália. Isso vai fazer com que a qualidade do trigo seja inferior. Então, meu amigo, automaticamente os preços do trigo, que já estão na casa dos R$6, e você olhando, você vai ver que os preços do trigo na Bolsa de Kansas City já estão mais baratos do que a Bolsa de Chicago. Isso é uma incoerência. Os preços em Kansas City valem muito mais do que em Chicago, porque a qualidade dos preços de Kansas é superior aos preços do trigo do resto do país. Então, eu calculo que os preços, se as chuvas se manterem escasseadas, uma certa escassez, você pode ter preços aqui subindo 40, 50 centavos. Aí eu não quer dizer que eu seja autista, isso quer dizer que os preços têm esse potencial. Lá, possivelmente, os preços vão encontrar vendedores, porque o que faz o preço alto? É preço alto. Como o preço baixo. O que faz o preço baixo? Preço baixo. Qual é o remédio para preço alto? É preço alto, porque aí você desestimula a demanda, você busca outros produtos, de energia inferior, você dá uma paradinha na fábrica, você faz ajustes. Então, preço alto é remédio, preço alto. Então, eu vejo que os preços podem subir um pouco mais, mas não sou um defensor de que os preços vão continuar subindo, a não ser que o clima se mantenha, vamos dizer, seco e quente na América do Sul. Pois é, mas uma confirmação, Ginaldo, de que as chuvas se regularizam. Hoje, por exemplo, a gente conversou com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e o IMET disse para a gente que já dá para dizer que a estação chuvosa está consolidada, está se consolidando. A partir do próximo final de semana, a gente já vai ter mais regularidade, pelo menos em algumas regiões produtoras. Tem exceções, obviamente, como o Rio Grande do Sul, que tem uma condição diferenciada, talvez de uma chuva mais concentrada, períodos mais prolongados de seca, e a região do Mato Piba, que ainda não está com essa condição consolidada, mas, de forma geral, dá para dizer que a estação chuvosa se consolida. Se isso acontecer de fato, se confirmarem essas chuvas, essa alta em Chicago se reverte ou não tem força para isso nesse momento, a demanda é mais forte? Alô? É muito pequeno, porque mesmo com os fundos comprados, mais de 230 mil contratos de soja e comprado uma barbaridade em farelo e também em milho, eles não vão aguentar o tranco naturalmente da oferta e da pressão que vem fazer depois as tradings fixando Chicago, vendendo Chicago. Então tem que tomar muito cuidado.
não discuto. Isto é um fato relevante e um fato importante. Ô, Ginaldo, se as chuvas Ginaldo, confirmarem... desculpa te interromper. A gente perdeu, teve um probleminha na conexão, a gente perdeu o início da sua fala, justamente em resposta a essa questão. Se as chuvas se confirmarem de volta a partir de agora no Brasil, o que acontece? Repete para mim, por favor. Eu repetirei com prazer, Alex. Se as chuvas, se o clima se normalizar, automaticamente os preços terão um fator inibidor, que seria as chuvas. Os fundos muito comprados vão ter que começar a liquidar posições e nós estamos aí chegando depois lá na frente, lá na safra. Então, as chuvas, o mercado se normaliza, o clima se normalizando, a tendência do mercado é cair, indiscutivelmente. Porém, tem um detalhe, isso tudo são previsões que se ajustam do dia para a noite. Você sabe que nós temos um serviço de climatologia nos Estados Unidos e ele me disse hoje, e vai me confirmar até quarta-feira, mas parece que o Laninha, que está aí, pode ser muito mais forte do que estava se imaginando. Então, a gente tem que ficar de olhos abertos se esse Laninha realmente é um Laninha moderado, uma Laninha simples, como estava se falando, ou se será uma Laninha forte, como ele disse que há essa possibilidade, e iria me confirmar durante a quarta-feira, quinta-feira. Então, meu amigo, eu fico de olho, porque nos mapas de agora à tarde, as chuvas para o sul do Brasil, elas mudaram. O Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, terão chuvas de 25 milímetros, 30 milímetros, 15 milímetros, no máximo, para os próximos 10 dias. Isso é chuva que, na minha opinião, muito abaixo das necessidades. Aí você vai para o meio oeste, para o centro-oeste, as chuvas que estão no mapa são muito boas. Mato Grosso do Sul, Goiás. Mas aí daí, e o Mato Piba? O Mato Piba não atende de uma forma geral todo o Mato Piba. Atende sim, por exemplo, uma parte da Bahia, o Piauí e Maranhão você tem uma parte que é a parte sul desses estados, e o Tocantins teria chuvas relativamente boas em quase todo o estado. Então a gente tem que ficar de olho nessas projeções. O clima está mudando muito. Os dois principais, vamos dizer, modelos climáticos que eu considero, o canadense é uma coisa, o francês é outra coisa, mas quando você fala de americano e o europeu, os dois teria que estar em sintonia, e os dois não estão em sintonia. O GFS, que é o americano, está colocando mais chuvas do que o europeu está colocando mais chuvas para algumas regiões do que o modelo americano. E isso é um problema porque se perde a confiabilidade, a confiança dos modelos. Então a gente tem que ir no dia a dia tomando essa posição para se posicionar melhor nos mercados. Muito bem. Então, resumindo, tem potencial aí de alta em Chicago, em função do atraso do plantio do Brasil, por causa da demanda chinesa que pode migrar aí e comprar mais soja do que se imaginava ou se projetava anteriormente, mas é um potencial limitado pela volta ou não das chuvas. Se as chuvas voltarem ao normal, esse potencial de alta pode se transformar em queda nas cotações. Exatamente, Alex. Muito bem. Exatamente. Perfeito. Meu amigo Ginaldo, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez com a gente aqui. Disponha sempre. E volte sempre. Um grande abraço a todos vocês e muito prazer saber que vocês estão ativos e ajudando o Brasil a crescer. Legal, Ginaldo. Abraço para você. Até a próxima. Abraço, querido. Tchau, tchau. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, gentilmente falando aqui com a gente. Vocês perceberam aí, o Ginaldo tá
rouco ali, tá se esforçando para falar com a gente, mas fez questão de participar com a gente hoje, portanto, a gente deseja melhoras aí para o Ginaldo o mais rápido possível. Bom, vamos aos preços, vamos ver lá em Chicago como estão as cotações, estão encerrando as cotações. Como eu disse, um dia positivo para a soja, novembro, 10 dólares e 54 centos por bushel, 4,25 de alta. Janeiro, 10,54, alta de 3,75. Para maio, 10,37, alta de 4 pontos mais 25. Para julho, 10 dólares e 39 centos por bushel, alta de 4 pontos mais 25. Vamos ao milho. Milho também positivo. Dezembro, 4 dólares e 5 centos por bushel, 3,25 de alta. Março, 4 dólares e 10, 3,5. Maio, 4 dólares e 12, 3,75 de elevação. E julho, 4 dólares e 12, 3 pontos mais 25 de alta. Vamos também aos preços do trigo, também de forma positiva, encerraram as cotações aí para o trigo lá em Chicago. Dezembro, 6,27, 1,75 de elevação. O março, 6,26, alta de 2,5 pontos. O maio, 6,24, alta de 3,5 pontos. E o julho, 6 dólares e 10 centos por bushel, 1,75 de alta. São os números de hoje, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.